Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Vandenberg, sou CEO e diretor de gestão aqui da Zagros Capital e hoje a gente está para apresentar a edição número 2 do relatório de gestão do GGRC11 e quem vai participar comigo é o Diego. Olá pessoal, eu sou o Diego, diretor de Engenharia e Novos Negócios aqui das Agros e vou participar aí com alguns comentários aí no relatório de março de 2023. Vamos lá então pessoal, falar um pouquinho sobre o relatório, eu e o Diego vamos estar comentando ele aqui, relatório de março de 23 do GGRC11. Passar rapidamente o início aqui, que são só as questões aqui de declaração de informe de rendimentos. Para quem ainda não conseguiu, é só acessar o site lá da Vortex. Informações do fundo. O que foi importante em março? Acho que o mais importante aqui é falar da cota do fundo, né? Então, a gente encerrou o mês com um valor patrimonial de aproximadamente R$ 125 e o valor de mercado da cota fechou em R$ 99,80. Isso representa um desconto de aproximadamente 20%, tá? É um desconto bem relevante. A gente está gravando essa edição aqui do relatório já em abril, onde a cota teve uma recuperação boa, está tendo, né? Mas, enfim, fechou o mês de março com um desconto bem relevante e com isso, né, a gente teve um volume ainda bom no mês, de 31 milhões, então quer dizer, a cota num valor bom e num valor bom de entrada, que eu quero dizer, com um volume bom também. Dividendo foi distribuído R$1, então com esse valor de cota, a gente chegou no momento, aqueles momentos raros do mercado e do fundo, né, o fundo GGR, um fundo de tijolo, não é muito comum você estar pagando em torno de 1% de rendimento. Então nesse mês de março, com R$1 de dividendo e o valor de mercado de R$ 99,80, a gente atingiu esse yield de 1% ao mês e 12% ao ano. Notícias aqui, o fato relevante de Americanas a gente vai falar daqui a pouquinho, e o relatório de acompanhamento imobiliário de Ambev Pelotas, o Diego também vai comentar. Comentários iniciais aqui do fundo, a gente já falou sobre o dividendo. Então assim, mês de março, muita volatilidade nos mercados, né? Talvez até isso tenha ajudado bastante a cota do fundo ter fechado nesse patamar. Mas a gente teve um mês com liquidação de banco nos Estados Unidos, crise no Credit Suisse na Europa, o Fed, Banco Central Americano, aumentou novamente a taxa de juros, atingindo o maior nível desde 2007. Aqui no Brasil foi apresentado a proposta do arcabouço fiscal, uma notícia marginalmente positiva para os mercados, para se acalmarem um pouco aí em relação à política fiscal do novo governo. O Copom manteve a taxa de juros em 13,75%. Né? A gente tem falado bastante sobre isso, que os fundos imobiliários eles são muito sensíveis à taxa de juros, então a gente só deve ver uma alteração, né, nesse cenário assim que as expectativas de inflação tiverem mais em linha com as metas. E agora em abril a gente teve uma notícia positiva, que o IPCA veio abaixo da expectativa de mercado, então a gente começa a ver alguma luz no fim do túnel aí de que podemos ter aí um movimento de início de queda na taxa de juros, talvez no segundo semestre ou até um pouco antes, a depender aí das condições macroeconômicas. Falando especificamente do fundo, o fato relevante, né, de Americanas, ele super importante para a gente, né, acho que representa uma virada de página para o fundo aqui. Então, de fato, a gente renegociou a última parcela, que era de aproximadamente 68 milhões, que foi ajustado para 60 milhões e dividido em duas parcelas iguais de 30 milhões de reais, sendo que a primeira foi paga, final de março, e a segunda vai ser paga até meados de dezembro. Ponto importante aqui, o aluguel, independente do pagamento dessa última parcela ter ficado residual para o final do ano, o GGR passa a receber o aluguel integral de Americanas, tá? Isso representa um incremento de receita de aproximadamente 386 mil ou 5 centavos por cota. Então isso aí pode impactar positivamente o fundo, tá? Recebemos também a segunda parcela da venda do imóvel GFair, no valor de 10 milhões de reais. E falando aqui, voltando a falar um pouco de mercado, né? O IFIX encerrou o 5º mês consecutivo, em março, sem registrar ganhos. Então, de novo, essa informação importante de que a gente vem no momento que o mercado corrigiu bastante, que estamos com
com descontos relevantes aí nas cotas de fundos imobiliários, inclusive na nossa visão o GGR. Visitas técnicas, vou passar a bola aqui para o Diego, ele vai falar um pouquinho sobre elas. Tudo bem, pessoal? Bom, antes até de falar sobre as visitas aí realizadas no mês de março, o que é bacana e importante trazer para vocês, né? A importância dessas visitas recorrentes aqui pela equipe de engenharia e portfólio aí junto aos locatários, junto ao portfólio do GGRC11. Bom, a gestora preza muito pelo cuidado nos imóveis, né? Porque só dessa forma você vai alongar a vida útil de cada imóvel, né? Então, existe todo um processo de trabalho junto aos inquilinos para eles entenderem a importância das manutenções preventivas para não ter que realizar manutenções corretivas, né? E quando e se necessário manutenções corretivas, o mínimo necessário, tá? Então, ao longo do mês de março, nós pudemos visitar aí 2 das 3 Ambevs que nós temos aqui no fundo, né? Então, das 3 aqui nós temos uma em Itajaí, Santa Catarina, outra em Pelotas, Rio Grande do Sul e outra em Guarulhos, Grande São Paulo, tá? Nesse mês de março a gente pôde visitar Pelotas, no Rio Grande do Sul, e Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, né? Guarulhos aí é talvez uma das operações mais importantes aí da companhia, tá? Então, assim, em linhas gerais, até para a gente não alongar muito o relatório aqui, Pedro, e a análise, não, mas você deixar, a gente vai longe. Super bacana explicar isso, porque de fato essas visitas técnicas são muito legais e o cotista consegue enxergar um pouquinho mais dos imóveis do fundo, né, no detalhe. Exato. E assim, a Zagros talvez foi uma das primeiras gestoras a trazer isso de forma muito transparente para o cotista, através dos nossos relatórios de acompanhamento, né? Então ele fica disponível ali no site do GGRC11 para todos os cotistas. Então tem lá os principais pontos de manutenção que a equipe identificou, né? Seja necessidades ali, alguns pontos de melhoria, de correção, enfim, para que o imóvel possa funcionar aí na sua totalidade, tá? Falando um pouquinho aí de Ambev Pelotas, e Ambev Guarulhos, os imóveis são muito bem cuidados aí pelas companhias, mas óbvio, sempre carecem aí de alguns pontos aí de atenção, né? Ambev Guarulhos, até o final do mês aí a gente deve estar disponibilizando para vocês esse relatório lá no site, tá? Pelotas já está disponível no site, tá? Então ali são pontos pequenos ali em relação à atenção com algumas oxidações na cobertura, alguns pontos de cuidado em relação à pavimentação, nada que vai impactar, bloquear a operação, nada disso, muito pelo contrário, as operações estão rodando aí a todo vapor, tá? E tem as fotos, né, no relatório, então o cotista consegue visualizar aqui as fotos que foram feitas agora, né, não são fotos antigas, então isso é bem bacana também. Isso, pessoal, são fotos feitas aí pela equipe de engenharia da Zagros, tá? Então, de fato, a gente vai nos imóveis, fotografa tudo, faz um material aí, um arquivo bem robusto aqui para deixar isso disponível para vocês também. Muito bacana, Diego. Falando aqui do portfólio e de lojas americanas, a gente já comentou, então, sobre essa última tranche, né? De fato, essa virada de página no fundo aí para de uma vez por todas resolver essa questão. Mais do que resolver a questão da aquisição do imóvel, uma coisa que inclusive está ligada com essas visitas, né, é que agora a gestão do contrato de locação e do imóvel passam a ser feitas diretamente pelas Zagros. Então, nem todo cotista sabia, mas até essa última parcela e lavratura da escritura era a equipe do Credit Suisse que fazia a gestão do imóvel e do contrato. Com essa escritura, independente se a gente vai pagar um saldo no final do ano ou não, a gente passa a ter a gestão. Isso é muito importante para a gente, porque eu acho que para o cotista também, porque os interesses estão mais alinhados, né? Claro que quando você está vendendo imóvel, e é natural isso, a gestão não está tão alinhada com os interesses como a gente está agora, que o imóvel é 100% do fundo. Então o Diego vai falar um pouquinho também que ele está programado para ir lá, né, Diego? Visitar o imóvel da Lojas Americanas agora em abril, é isso? Perfeito, Pedro. Quando a gente fala em gestão, né, pessoal, o que a gente busca, né? A partir desse momento, não só a apresentação da relação locador-locatário, né, ou seja,
representantes aqui do fundo com representantes da LASA, mas também a partir desse momento começa a ser realizado um pente fino, né? Então, a partir da semana que vem, eu vou estar indo pessoalmente com a minha equipe de engenharia lá no imóvel, entender como que está a operação, como que está o imóvel, como que está a relação de documentos ali, né, operacionais do imóvel, né? AVCB, alvará, tudo isso, né, Diego? Exatamente, assim, ele vai desde dos documentos do imóvel operacionais, né, como AVCB, ABITS, como que está a situação em relação à matrícula, não que a gente não tenha feito isso ao longo do tempo, mas agora de fato uma ação um pouco mais próxima ali do locatário, né? Então a gente vai estar junto com a equipe da LASA, entendendo o que foi feito de manutenções no imóvel, como que está ali a operação, como que está o dia a dia, o que são os pontos ali, as dores do locatário, né? A gente chama assim, para tentar de fato, em conjunto, superar tudo isso e ter um imóvel aí referência. Tá? Checklist mesmo, né? Então Exatamente. O Diego junto com a equipe dele faz um checklist no imóvel para entender como está a operação, como estão as licenças, como estão, enfim, todas as questões de manutenção, e com isso manter o imóvel sempre em bom estado, porque eventualmente Americanas ou qualquer outro inquilino, quando desocupar ou vencer o contrato, ele volta para o fundo e o imóvel é nosso, então a gente tem que prezar pelo bom estado do imóvel. Falando do aluguel, o último parágrafo aqui do texto, Americanas pagou agora em abril o aluguel referente a março de forma integral e pontual. Informação importante aí para cotista que sempre manda e-mail, pergunta para a gente se está pagando, se não está. Então, em relação a essa questão de pagamento, está tudo em ordem, tá? Covolan, né? Então, Americanas e Covolan são os inquilinos aí que a gente tem sido mais questionado por estarem passando por algumas questões aí de dificuldades financeiras, né? Mas que, enfim, a gente está tentando como proprietário de imóveis que eles alugam, ter a relação mais saudável possível e manter a operação deles funcionando. Então, Covolan, a gente teve uma expedição de penhora sobre os fiadores do contrato, e esses valores são em relação a aluguéis anteriores ao pedido de RJ. E a gente, enfim, vem fazendo essas cobranças, conseguiu agora um passo importante, que é a penhora dos bens, né? Esperamos recuperar os valores, se não integral, mas pelo menos uma grande parte deles. Recebemos aqui, e aí o Diego vai comentar um pouquinho essa informação importante, a indenização, um complemento da indenização patrimonial. Por que é importante, que o Diego vai falar para a gente, é que a gente estava esperando isso para efetivar uma reconstrução parcial do que foi perdido naquele incêndio que ocorreu na planta, né? Então, perfeito. É isso mesmo, Pedro. Com o recebimento, então, pessoal, dessa segunda e última parcela relacionado à cobertura do prédio, né? Com isso a gente consegue dar sequência na reconstrução ali desse trecho afetado ali no sinistro, né? A gente está falando algo em torno de 5.000 metros quadrados, onde vai ter desde troca de algumas telhas pré-moldadas, né? Limpeza geral, tanto do galpão quanto do mezanino ali administrativo que tinha nessa área afetada, né? Diego, só desculpa interromper, uma coisa importante que é para passar, porque o pessoal quando fala que pegou fogo, acho que destruiu, né? Então, não destruiu completamente, o que atrapalhou é que como esse pedaço da planta ficou paralisado, atrapalhou muito mais o processo da operação e agora vai ser feita essa, vamos falar assim, essa não é reconstrução, porque não foi perdido, né? É muito mais uma questão de colocar para funcionar, certo? Exato. Pedro, são reparos pontuais, tá? De fato, não teve um sinistro ao ponto de inutilizar a planta, ter que entrar com demolições, nada disso. Tá? Exato. Por uma questão de segurança, esse trecho ele ficou temporariamente inutilizável, não que ele tenha qualquer tipo de problema risco, estrutural, né? Risco, que possa causar algum dano ali para as pessoas, né? Mas de fato ali com o calor, né? Você acaba danificando, trincando algumas telhas, danificando um pouco ali do piso, enfim. Claro, normal, mas vai recuperar. E qual que é o prazo, Diego, que você entende que isso vai estar reparado? Pedro, a construtora ela deve estar entrando aí dentro aí dos próximos 30, 40 dias ali já para iniciar esses reparos, tá? Hoje ela está providenciando uma série de documentos
para iniciar aí esses reparos pontuais, e a gente acredita que algo em torno de 120, 150 dias, isso vai estar já a ponto de utilização plenamente aí pela Covolan. Só não é mais rápido porque realmente precisa ter um trabalho em conjunto entre construtora e Covolan para que não possa atrapalhar a operação ali no dia a dia. Claro, tá? Perfeito. Muito legal. E por que isso é importante? A gente vem acompanhando a recuperação judicial da Covolan e mês a mês ela vem aumentando o faturamento da operação dela, né? Essa planta, esse pedaço da planta sendo reconstruído, vai possibilitar que a operação dela flua de uma forma melhor e ela consiga produzir ainda mais, né? Então, o que isso tem a ver com o fundo, né? A gente tem um aluguel mínimo, que agora em março, né? Então a gente, quer dizer, em abril, referente a março, a gente passou de 200 mil para 240 mil. Mas ele deve ser até um pouco maior, porque a gente colocou um mínimo ou um percentual da receita, o que for maior. Como a empresa vem aumentando o faturamento dela mês a mês, a gente deve até em abril agora ter uma notícia positiva que o percentual vai ultrapassar o mínimo. Então isso deve se refletir em um aluguel um pouco acima do que esse mínimo aqui. E esse reparo na planta é essencial para que a empresa volte a operar aí em plena capacidade, tá? Perguntas e respostas. A número 1 aqui, se a gestão está estudando como quitar o restante da última parcela, acho que só para tranquilizar todo mundo, na verdade, com a venda de GFR, que foi feita aí no começo do ano, em fevereiro, de fato, as questões do balanço do fundo, né, as questões de equacionamento aí entre caixa, recebimento e obrigações, ela foi resolvida. Então hoje o GGR não tem problema mais vamos falar assim, de liquidez ou de balanço para honrar os seus compromissos. Então com isso, a gente não tem necessidade de fazer novas emissões ou venda de ativos para honrar o que a gente tem de obrigação hoje. Tá? Claro que se a gente comprar um novo ativo, isso pode mudar, mas hoje a situação do fundo está de certa forma resolvida e equacionada. Então a gente já falou também, pergunta 2 aqui, né, que com o pagamento dessa parcela e principalmente lavratura da escritura, a gestão de qualquer medida, tanto da gestão do dia a dia quanto de medidas judiciais ou extrajudiciais, são agora das Agros, mas no momento não tem nada para ser feito, a gente está apenas acompanhando os desdobramentos da recuperação judicial da empresa e a gente espera que tenha uma notícia positiva em breve. Sobre rendimentos, se a gente vai manter R$1 que foi distribuído agora em abril, né, referente a março. Então a gente já tinha dado um guidance no último relatório de fevereiro, falando que a gente pretende sim manter esse patamar agora no primeiro semestre. O primeiro semestre teve recebimento adiantado de Suzano e teve venda de GFR. Então com isso a gente consegue ter um nível de distribuição um pouco acima da média e além disso, com Americanas agora pagando integral, a gente pode ter até um incremento desse valor. Tá? A gente está revisando aqui internamente todas as questões do fundo aí dos recebíveis e obrigações e a gente pode ter talvez um incremento aí nos próximos meses referente agora ao primeiro semestre. Se o fundo pretende vender algum ativo, no momento a gente não está ofertando nada, mas claro, se aparecer uma oferta boa, né, Diego? Exatamente, pessoal. Tudo pode ter negociação. Exato, assim, de novo, não tem nada anunciado, nada ofertado, enfim, mas a todo momento a gestão ela está atenta às propostas que aparecem, né, para que a gente possa de fato aí fazer bons negócios, reciclar o portfólio, enfim, mas com preços adequados, igual foi feito aí nesses últimos desinvestimentos. Legal. E se o fundo pretende fazer novas aquisições, né? Isso a gente tem discutido bastante, eu, Diego, toda a nossa equipe aqui das Agros, que agora a fase do fundo, felizmente, a gente acredita que ficou para trás essa questão de obrigações e vamos pensar em crescimento, né? Vamos, agora, a partir desse mês, vamos falar de abril, a gente está 100% focado tanto no portfólio atual, né, em manter o portfólio, e a gente fala aqui também que o crescimento pode ser não só de novas aquisições, mas uma coisa que a gente está muito atento, e essas visitas, esse relacionamento próximo da equipe de engenharia com os inquilinos, é muito importante para a gente saber o que ele precisa.
então eventualmente ele precisa de uma manutenção grande ou de uma expansão da planta dele, do galpão, e com isso a gente pode ter inclusive um vetor grande de crescimento que a gente já está analisando aqui ativamente do portfólio atual, e estamos também, né, Diego, vendo um pipeline aí robusto de novos negócios. Exatamente, pessoal. Assim, a gente vem trabalhando arduamente para trazer bastante musculatura para esse pipeline, tá? Para que ele possa, aí, de fato, vir boas aquisições aí um pouquinho mais para frente, mas sem deixar de lado quem hoje já está dentro do portfólio do GGR, tá? Então, é bem nessa linha do que o Pedro falou. Tanto ampliações, melhorias nos imóveis, assim, é um trabalho realmente em conjunto, a 4, 6 mãos aí com os locatários, para que eles possam cada vez mais entender que os imóveis do GGR são imóveis aí de altíssima performance, tá? E que a gente tem total interesse em estar atendendo eles, tanto para eventualmente a manutenção. Vou dar um exemplo aqui, às vezes o inquilino precisa se adaptar com instalação de sprinkler, né, que foi uma demanda, né, que a gente teve recentemente. Pô, sprinkler hoje, dependendo do tamanho da planta, do galpão, ele é um investimento alto. O inquilino às vezes não é que não tem o recurso, mas ele não quer fazer esse investimento. O fundo pode fazer e pode reverter esse investimento em aumento de aluguel. Ou a gente tem também outros inquilinos que querem dobrar, triplicar o tamanho da planta. E com isso a gente está muito atento para crescer o fundo, tanto, vou falar assim, organicamente, né, como via novas aquisições. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora aqui a parte de gráficos e tabelas do relatório. O que eu queria destacar? A gente incluiu esse novo gráfico aqui de comparativo de rentabilidades, que é basicamente mostrar qual que é o spread hoje entre o yield do fundo, os seus comparáveis, né? Então a gente montou uma média dos fundos que a gente entende que são os mais comparáveis possíveis ao GGRC11, principalmente os de logística, e também a NTNB, né, que é muito utilizada aí como base de comparação. Isso mostra que a gente está hoje, enfim, com esses 12%, né, a gente está com spread de 280 bips, né, então 2,8% sobre os comparáveis e 610 bips sobre a NTNB de 5 anos, que é um spread bem alto, tá? Até por isso, enfim, a nossa cota agora em abril estava se recuperando porque ficou com um spread muito alto. Aqui o DRE a gente também mudou um pouquinho, colocou o acumulado de 2022 e aqui o acumulado de 2023, né? Então a gente tem os meses de primeiro trimestre aqui do ano, tá? Então tem cotista aqui que gosta de entender o resultado acumulado e é uma informação importante, né? De quanto que foi distribuído por cota no ano ou no trimestre. Performance do fundo também é novo isso no relatório. Então o pessoal que está habituado a olhar todo mês deve ter visto que esse gráfico aqui é novo. E ele é bem bacana, por quê? Ele mostra que o GGR, ao longo do tempo dele, desde o seu início, né, desde o IPO do fundo até hoje, ele basicamente está com uma performance acima dos índices principais aí de mercado, que é o IFIX dos fundos imobiliários, IPCA, que é a inflação, e o CDI. Né? Então, a gente teve uma rentabilidade líquida de 137% do CDI do período e 151% do IPCA do período. Isso é um resultado bem expressivo, né? E principalmente, dado que a cota voltou para o seu valor inicial, isso basicamente é reflexo dos rendimentos do fundo. Então isso mostra que mesmo sem uma valorização expressiva na cota, que está sujeita aí a oscilações do mercado e subida e descida de juros, os rendimentos do fundo mantêm uma rentabilidade bem expressiva, né? Então é bem bacana esse gráfico e mostra que o GGR está com um bom resultado aí ao longo do tempo, tá? Aqui também esse gráfico já tinha do volume mensal e cota de fechamento, distribuição de resultado por inquilino, né, que dependendo do mês e do período, ele fica um pouco concentrado mais em um inquilino ou outro. Teve Suzano no começo do ano, então isso pode não necessariamente estar refletindo o que é de fato. E aqui também muito legal, isso aqui, né, Diego, o pessoal questionava bastante a gente, né, que era o balanço do fundo. Então qual foi a ideia nossa aqui? E o cotista vai poder ter uma informação muito mais precisa, né? A gente abriu o balanço todo. Por quê? Porque o pessoal olhava aqui e falava, o fundo tem
tem dívida de 127 milhões, né, somando o CRI com obrigações. Mas se você olhar um pouco mais a fundo, você vai ver que primeiro o CRI é um passivo de longo prazo e ele está equacionado. As obrigações do fundo, se você olhar no detalhe da linha, você vai ver que basicamente a gente tem a obrigação de pagar LASA, 30 milhões agora, e obrigações de alguns ITBIs de imóveis que estão ainda sendo regularizados, porque pode ter um desdobramento, uma averbação na matrícula e ainda não foi pago o ITBI. Com isso, essas obrigações aqui que aparecem de 67 milhões são basicamente metade disso, né? Então, por exemplo, o GFER, que a gente recebeu 20 milhões já da venda do ativo, ele entra como uma obrigação porque ele não saiu ainda do ativo do fundo, né? Então, como você recebeu antecipadamente, ele vira uma obrigação. Mas, de fato, olhando o que é mesmo obrigação, né, Diego, a gente vê que a situação do fundo hoje está bastante tranquila em termos de balanço. A gente está com um balanço robusto, aí com 1,1 bi em ativos, mais caixa e aluguéis a receber de 45 milhões, com essas obrigações aqui que não é da forma como a gente olha, né? Quando você olha, você se assusta e fala 67 milhões de obrigação, mas não é bem assim, são questões contábeis aí que acabam, de certa forma, sendo exigidas pelo administrador e auditoria do fundo e que, num primeiro momento, parecem maiores do que elas são de fato, né? Efeito caixa. Exato. Acho que comparando até com o mercado, né, Pedro, o nível do GGR em relação à alavancagem é um nível muito baixo. Sim. E isso, assim, em momentos de menor liquidez, isso acaba trazendo aí alguns benefícios aí, pensando no crescimento do fundo. Legal, é isso mesmo. Então a gente fica com um patrimônio líquido aqui, né, tirando o ativo menos o passivo, de 1 bi e pouquinho. Legal, pessoal? Então acho que foi isso. O número de cotistas continua basicamente em linha com o mês passado. E a distribuição aqui das correções, a gente deve ter agora em abril um pouquinho de correção, né? Em março também teve um pouco, e com isso o fundo deve melhorar ainda mais os seus rendimentos. Pessoal, assim, a Zagros ela sempre esteve preocupada em entender como que o mercado se posiciona, como que funciona e como que está sendo os aluguéis aí ao longo dos estados, enfim, como que se comporta e como tá os aluguéis aqui no portfólio do GGRC11, tá? Então a gente trouxe aqui agora um gráfico que mostra uma média nacional, né, como comparativo. De preços, né? Exato, por metro quadrado, tá? E o portfólio do GGRC11. Então a gente, à medida que esses aluguéis forem reajustados, eles vão subir, né, automaticamente, e a gente vai comparar isso aí com a média nacional para entender o quão a gente está próximo ou abaixo da média nacional. E olhando aqui esse gráfico, pessoal, bom, por enquanto o GGR aí está com a média até abaixo da média nacional, tá? Então o portfólio hoje está girando em torno de R$ 20,53 por metro quadrado de locação, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque em contratos atípicos, muita gente tem a impressão de que ele começa a ficar caro e às vezes, dependendo do momento de mercado, isso ocorre mesmo, tá? É um contrato longo que vem sendo corrigido pela inflação, em algum momento, e às vezes próximo do vencimento, ele está com o seu valor acima do mercado, né, Diego? Então, o que a gente está vendo aqui é que isso deve ter um fator importante aí do custo de reposição, né? Quer dizer, nos últimos anos, preço de terreno e custo de obra subiu muito. Então, o que está sendo ofertado hoje no mercado está um pouco acima da nossa média. Então, quer dizer que a gente está hoje com os aluguéis com potencial de aumento mesmo quando vencer o contrato. É isso aí. E aqui no final só tem os nossos ativos e acho que no próximo relatório eu vou até colocar essa sugestão aqui para a gente falar um pouquinho, Diego, de quais são os imóveis que a gente pode ter uma manutenção maior ou uma expansão e a gente foca um pouquinho aqui no portfólio mesmo. Claro, acho que para o pessoal, assim, a gente está cada vez mais intensificando aí as visitas, tá? Para que a gente possa trazer mais e mais relatórios aqui para vocês e não menos importante, mas é o grande objetivo aí dessas vistorias, dessas visitas, que os locatários possam cada vez mais entender a importância dessas manutenções preventivas para não entrar em manutenção corretiva, né? Para que cada vez mais eles tenham menos despesa com manutenções e possam estar focados aí nas atividades deles aí nos imóveis.
Legal. Obrigado, Diego. Foi um prazer aí, pessoal, estar com vocês. E até a próxima.